Você já se perguntou como um caranguejo pode ter uma baleia como filha? Essa é sem dúvidas uma das perguntas mais antigas e misteriosas de Bob Esponja. Por anos, fãs criaram as teorias mais malucas para tentar explicar. Tem quem diga que a mãe de Pérola foi transformada em carne de hambúrguer, que o pai verdadeiro está preso ou que a Pérola foi adotada. Mas e se nenhuma dessas histórias for real? E se a resposta estiver bem debaixo do nosso nariz, escondida em episódios antigos? Falas esquecidas e detalhes no fundo de cenas que a gente nunca prestou atenção. Hoje nós vamos mergulhar no fundo do mistério da mãe da Pérola, e o que você vai descobrir aqui não é uma teoria, mas sim uma história triste, e possível que isso faça mais sentido do que qualquer outra creepypasta ou teoria bizarra. Quem é a mãe de Pérola? Vamos começar com o básico. Até hoje, a mãe de Pérola nunca apareceu oficialmente em Bob Esponja. Nunca teve o nome revelado, o rosto e nem sequer qualquer referência direta dentro do desenho. Mas ela existe, ou existiu. Nos foi explicado ao longo do desenho pelos produtores que cada personagem principal foi pensado para ser uma espécie marinha diferente. E a Pérola foi escolhida para ser uma baleia exatamente por isso. Além disso, um dos roteiristas mais antigos, David Fenn, escreveu um livro de curiosidades sobre Bob Esponja. Nele, ele cita: ela é uma baleia, veja bem, herdou isso da sua mãe. Ou seja, a mãe de Pérola também era uma baleia. Até aqui, nenhuma surpresa. Mas, e o resto? Se a mãe dela era uma baleia e o pai dela um caranguejo, o que aconteceu com essa figura tão importante na vida de Pérola? Por que ela simplesmente desapareceu da história? O passado militar de Sr. Sirigueijo. Aqui temos uma pista muito importante. No episódio Treinamento do Siri Cascudo, nos é revelado em uma frase que deixa tudo muito claro. Depois da guerra, Sr. Sirigueijo ficou recluso e mergulhado numa depressão profunda. Muita gente usa isso como um combustível para teorias bizarras, como a ideia de que ele virou um assassino ou até um canibal. Mas se você conhece alguém que já passou pela guerra ou já ouviu algum tipo de relato, sabe que quem volta desse tipo de ambiente demora até voltar ao seu estado normal, e isso não é nada simples. Imagine então o Sr. Sirigueijo saindo da marinha, cheio de traumas, sozinho, sem dinheiro e perdido na vida. O que poderia tirar ele desse fundo do poço? A resposta mais óbvia seria o amor, e talvez esse amor tenha sido a mãe de Pérola. O episódio secreto que nunca foi ao ar. Agora vem uma bomba. Vincent Waller, diretor criativo da série, confirmou que o criador Hillenberg tinha planejado um episódio inteiro para contar a história da mãe da Pérola. Seria uma história em duas partes, explicando o passado dela e a origem da Pérola. Mas esse episódio nunca foi ao ar. Sabe por quê? Porque Hillenberg acreditava que certos mistérios são melhores quando não são resolvidos imediatamente. Ele queria guardar esse momento para quando fosse perfeito a revelação. Só que, infelizmente, ele saiu da Nickelodeon e anos depois ele acabou falecendo antes de conseguir fazer isso. E aí fica a questão: você realmente acha que o plano dele era revelar que a mãe morreu em algo relacionado à guerra, foi presa ou apenas desapareceu e abandonou ambos? Se você conhece as 3, 4 primeiras temporadas de Bob Esponja, sabe que a resposta seria algo mais emocional, real e até doloroso. Não uma teoria sombria, mas uma história triste e muito humanizada. As pistas ocultas. Se você olhar bem, vai ver que a casa do Sr. Sirigueijo é cheia de lembranças da marinha, com medalhas, quadros e recordações dessa época. Mas também tem outro detalhe bem curioso: várias fotos de baleias penduradas na parede. E não são fotos da sua filha Pérola, são baleias imensas do tamanho de navios, ou seja, outras baleias, diferentes. Por que ele guardaria tantas imagens assim? Talvez seja uma forma de lembrar de alguém importante, uma espécie de homenagem silenciosa, como se ele estivesse cercado por lembranças de alguém que não está mais ali. E tem mais: o Sr. Sirigueijo só se envolve romanticamente com uma personagem de forma clara, que é a Sra. Puff, e supostamente a mãe de Pérola. Nos dois romances, ele se envolve com mulheres maiores que ele, tanto fisicamente quanto provavelmente em personalidade. Sirigueijo não se encanta por alguém da sua espécie. Ele é atraído por mulheres que o desafiam, o impressionam e o tiram da zona de conforto. Isso era exatamente o que ele buscava após a guerra. Coincidência? Eu acho que não. Como tudo aconteceu? Vamos fazer uma recapitulação rápida, montando uma linha do tempo dos fatos. O Sr. Sirigueijo ele nasceu em 1942.
isso baseado na sua carteira de motorista. Ele lutou na guerra provavelmente entre os anos 60 e 70. Após a guerra, ele voltou arrasado e depressivo. Então ele conheceu a mãe de Pérola, uma baleia vibrante, cheia de vida, provavelmente gastadeira, o oposto dele. Os dois se apaixonaram, ele abriu o Siri Cascudo não só para recomeçar, mas para tentar dar a ela a vida que ela queria. E então eles tiveram uma filha, Pérola. Só que a felicidade não dura. A vida começa a pesar, Pérola ainda bebê, o restaurante indo mal, e o Sr. Siriguejo sem conseguir sustentar o estilo de vida de sua esposa. Então, ela vai embora. E se você quiser questionar se Pérola é ou não filha biológica dele, tem alguns fatos que sustentam essa questão. Porque muita gente acredita que ela foi adotada, mas isso ao longo do tempo não acaba tendo um suporte. Se ela fosse adotada, por que o Sr. Siriguejo mimaria tanto ela? Por que ele gastaria tanto sendo tão avarento? Para mim, a única explicação que faz sentido é o emocional, Pérola ser a filha da mulher que ele tanto amou. Cada centavo que ele gasta, cada festa exagerada e cada mimo é uma forma de tentar compensar o que ele não conseguiu dar para sua mãe. Toda vez que ele olha para sua filha, ele deve enxergar a semelhança com a sua mãe. E outro fato que pode ser comentado aqui é sua obsessão por conchas. Em vários episódios nos é mostrado que ele tem essa estranha obsessão em conchas. Podemos citar o episódio Mexilhões, porque nesse ele chega a caçar uma gigante para poder recuperar $1 perdido, que é como se fosse uma paródia direta do filme Tubarão. Mas por que conchas? Porque Pérola vem de conchas, e Pérola é uma pérola, é um símbolo constante da mulher que ele perdeu. Até suas expressões mais famosas, como a mãe de Pérola, ganham um novo significado. Madre Pérola! Para mim, isso simboliza que o Sr. Siriguejo vive assombrado por uma mulher que nunca foi vista. Sua casa é um santuário de fotos de baleia, e sua filha é a última recordação viva de um apego emocional perdido. Talvez ele esteja literalmente invocando a memória da ex-companheira, como alguém que perdeu um amor e continua repetindo o nome em momentos de estresse. De vilão para pai em luto. Muitos fãs gostam de ver Sr. Siriguejo como um vilão, avarento, maluco, sempre em busca do lucro. Mas e se ele for só um pai traumatizado, tentando não perder a única coisa que restou da mulher que ele amou? Ele não gasta por amor ao luxo, ele gasta porque é a única forma que ele conhece de amar. Isso explica tudo, a relação com Pérola e a tentativa frustrada de conquistar a Sra. Puff com presentes caros. Tudo isso faz parte de um trauma. Pérola é uma garota muito semelhante à sua mãe, o amor da vida de um ex-combatente que teve uma relação provavelmente intensa, talvez mimada, que morreu logo ou simplesmente não ficou com ele nas dificuldades. Isso transformou o Sr. Siriguejo em um pai solteiro encarregado de criar uma filha que constantemente o recorda das perdas que sofreu. Então, o que conseguimos concluir hoje? A mãe de Pérola nunca apareceu em tela, mas ela deixou um vazio enorme, tanto na vida do Sr. Siriguejo, quanto no coração de sua filha. E podemos dizer que no nosso também. Talvez seja exatamente por isso que Stephen Hillenburg nunca quis contar essa história de forma direta, porque ela era triste demais. É mais fácil rir de teorias sobre canibalismo ou adoção do que encarar que Bob Esponja sempre teve um espaço para a dor humana, mesmo debaixo do fundo do mar. Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu quero ouvir de você qual a sua opinião sobre esse mistério da mãe de Pérola. Deixe seu comentário abaixo e vamos conversar sobre isso. Temos um vídeo recente falando do episódio que destruiu até o Plâncton. Dê uma olhada nisso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Nos vemos no próximo. Até lá!